Agora na Farol Melodia, começa o programa que vai mudar sua vida. Vidas transformadas por Jesus. Na apresentação, pastor José Roberto. De certo, Deus tem algo para você. Boa tarde, a paz do Senhor para os amados ouvintes do programa Vidas Transformadas por Jesus, que pela graça e misericórdia de Deus, estamos já há quase 8 anos, nas terças e quintas, nesse horário de 13 a 14 horas. Agradecemos a Deus por essa porta aberta, eficaz, para ser proclamado o genuíno e verdadeiro Evangelho. Não só nós que fazemos Vida Transformada, eu, Genilson e Hamilton, e com a colaboração também do Sonoplasta, mas todos os outros que aqui usam desse microfone com responsabilidade e seriedade. Eu quero iniciar com o hino, não sei se nosso amigo já achou, então eu quero que nós iniciemos nesta tarde com esse hino de gratidão a Deus. Grato a Deus. A gente precisamos adorar, ser mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, fez, faz e fará. É aquilo que disse o salmista: eleva os olhos para o monte, de onde vem o socorro? E ele mesmo, já acostumado, ele diz: socorro vem do Senhor. Ele mesmo responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, que ele sabe que o socorro presente na hora da angústia, o socorro sempre vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então vamos ouvir esse louvor, mais grato a ti. Logo após veremos momento de reflexão. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grata a ti, mais grata a ti, mais consagrada, ó, faz-me, Senhor, mais humilhada e cheia de amor. Faz-me mais grata a ti, mais grata a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais grata a ti, mais grata a ti, mais consagrada, ó, faz-me, Senhor. A partir de agora você tem um momento teológico no programa Vidas Transformadas por Jesus. Neste momento, eu tenho certeza que você irá aprender mais da palavra de Deus. Momento teológico.
Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer, uma satisfação estarmos aqui para mais um momento teológico, tratando, exatamente do livro de Provérbios, da sabedoria, das palavras dos sábios que ficaram registradas na palavra de Deus para nos orientar, para nos dar uma direção, para que a igreja de Jesus, seguindo o conselho dos sábios, aqueles que foram dirigidos por Deus, possam ter um caminhar iluminado, possam ter um caminhar com um direcionamento sagrado, um direcionamento santo. No livro de Provérbios, no capítulo 29 e o versículo 18, trata de uma temática e que às vezes ela traz algumas conflitos por falta de entendimento, tanto do texto como da questão da visão adotada, da interpretação para essa questão, que é exatamente a profecia. Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado aqui significa feliz. Então, para os sábios, é feliz quem guarda a palavra de Deus, quem guarda a lei de Deus. E nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus levantou um grupo de homens chamado profetas, tá? Os profetas, para que eles estivessem sempre, tá certo? Advertindo o povo quanto à necessidade de guardar a palavra de Deus, quanto à necessidade de cumprir as ordens de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Daí o sábio dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando o sábio está tratando dessa temática, alguns irmãos, quando lê, pastor Zé Roberto e presbítero Genilson, quando lê e interpreta esse texto, ou quando citam esse texto, estão querendo dizer que quando falta a profecia como dom. Não, não é isso. Esse texto não está tratando da profecia como dom, até porque a profecia como dom não existia na época desses sábios. Tá? O que existia era a profecia como palavra dos profetas. O que existia era a profecia como revelação daquilo que Deus havia dito aos profetas e que havia sido escrito pelos profetas. Então, quando se falta essa profecia, quando se falta essa palavra de Deus, essa convivência com a palavra, esse guardar a palavra, vem a infelicidade. A infelicidade que muitas vezes Israel teve de entrar em cativeiros por causa do povo ter deixado de guardar a palavra. Então, não havendo a palavra, a profecia de Deus, aí vem a corrupção. O ser humano se corrompe. E nós temos visto isso em toda a história bíblica. A gente podemos ler, presenciar nos fatos históricos do povo de Israel em especial, que toda vez que se tentava silenciar um profeta de Deus, o povo sofria. O pecado dominava e havia sérias e terríveis consequências. O profeta Malaquias, quando profetizou, advertindo o povo com respeito a eles terem deixado de cuidar da casa de Deus, e por terem deixado de cuidar da casa de Deus, de entregarem seus dízimos e suas ofertas, os sacerdotes começaram a abandonar os seus ofícios. E quando os sacerdotes começaram a abandonar os seus ofícios, a casa de Deus ficou sem ministério levítico. E Israel começou a ter uma decadência moral e espiritual tremenda. E aí se cumpre o que o sábio está dizendo aqui: não havendo profecia, o povo se corrompe. Deixando de dar ouvido aos profetas de Deus, à palavra de Deus, Israel sofreu várias vezes. Você imagine, na época em que o profeta Jeremias começou a dizer que Israel, que o povo deveria ceder ao rei da Babilônia que estava vindo, porque era a vontade de Deus, era plano de Deus que a cidade fosse sitiada e tomada e invadida. E eles começaram a ver o profeta como um traidor. E quando viram o profeta como um traidor, começaram a maltratar o profeta Jeremias.
Meu querido e meu amado irmão, quando as lideranças, quando os líderes, quando o povo de Deus, de um modo geral, deixa de ouvir a palavra de Deus, através dos seus canais, dos profetas que Deus tem levantado. Hoje é claro que o ministério profético, ele não tem mais aquele peso do ministério profético do Antigo Testamento, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu também não duvido que a profecia, ela continua tendo hoje o mesmo valor que o valor da profecia bíblica, quando está relacionada com a palavra. Se um profeta se levanta e não profetiza conforme os arcanos de Deus, conforme está escrito, esse profeta não merece nenhum crédito. Nós estamos tratando aqui de profecia relacionada com a palavra. Então, você imagina exatamente quando o profeta disse, lá no capítulo 3 de Malaquias, veja comigo, por gentileza, meu amado irmão, capítulo 3 de Malaquias, o profeta disse exatamente: em que me roubais? O povo pergunta ao profeta: em que te roubamos? E ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 3, aliás, capítulo 3, versículo 8, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E a resposta vem nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Por que toda a nação? Porque a nação estava deixando de entregar os dízimos e as ofertas no templo, na casa de Deus, no local a qual Deus havia determinado no seu acordo com Israel. E aí o profeta diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados. Esse texto do profeta tem exatamente a relação daquilo que o profeta está se levantando para mostrar, que o povo havia abandonado o templo, o povo havia abandonado o ministério levítico, o povo tinha deixado de dizimar, o povo tinha deixado de ofertar, e estava cada um cuidando de suas próprias coisas, de sua própria casa. Daí o sábio ter dito exatamente que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando deixamos de pregar a palavra de Deus. E aqui eu quero agora apresentar a visão da profecia nas duas alas da igreja evangélica. A igreja evangélica hoje está dividida, quando se trata de profecia, na ala tradicional, que diz que a profecia é a pregação da palavra de Deus. E a ala pentecostal, que diz que a profecia é o dom de profecia, algumas revelações que Deus dá, algumas visões que Deus dá a alguns profetas na atualidade. Eu queria dizer que o consenso é que a profecia tanto era a palavra pregada, como é também a palavra revelada, tá? A palavra pregada como a palavra revelada, porque sempre foi assim. Nunca mudou e nunca vai mudar, meu querido irmão. Tá? Mesmo que uma ala queira defender um lado e outra ala queira defender o outro por interesses pessoais ou denominacionais, tá? Ou de interpretação, questão de hermenêutica, eu não digo de exegese, porque se haver exegese verdadeira, tá certo? Vai se perceber que tanto é profeta aquele que prega a palavra, tá? A palavra de Deus, como é profeta aquele que tem uma revelação de Deus. Ambos são profetas. Porque o profeta no Antigo Testamento, tanto ele dizia aquilo que Deus já tinha mandado ele dizer, tá certo? Como ele tinha também visões e revelações que podiam ser dadas na mesma hora e na mesma ocasião. O que eu estou tratando aqui é quando a palavra de Deus deixa de ser dita, quer seja de uma forma na pregação, ou quer seja de outra através de uma revelação, aí vem a corrupção. O povo se corrompe, tá? O povo se corrompe e isso é problemático,
porque nós estamos vivendo isso em nossos dias, nos dias atuais, nos dias em que a pregação, tá, genuína da palavra tem faltado em alguns locais, em alguns ambientes. Nós temos observado isso com muita tristeza, com muito pesar. Temos visto e percebido que a pregação da teologia da prosperidade, e eu não tenho nada contra o do crente ser próspero, eu acho e acredito que o crente deve ter prosperidade sim, mas eu acredito que deve ser pregado a palavra, de maneira precisa. Por exemplo, aqui nesse mesmo texto, no capítulo 18, diz que o que guarda a lei é feliz. Mas na maioria das vezes nós temos ouvido falar e temos visto pessoas dizerem com suas próprias bocas, tá, que Deus só está com aquele que está prosperando, tá? Então se você encontra um irmão que não tem carro, ele não é de Deus porque não tem carro. Se você encontra um irmão que ele não tem nem bicicleta, quanto mais carro, irmão, tem alguma coisa errada na tua vida. Busca Deus, irmão, busca Deus, irmão. E quem foi que disse? E onde é que está escrito que buscando Deus ganha bicicleta, ganha carro, ganha casa? Eu vinha comentando com o pastor Zé Roberto, e ele havia nos colocado uma palavra que havia ouvido agora há pouco, que há pessoas na terra que elas irão até morrer, passar dessa vida para outra, e não vão ter carro, e não vão ter bicicleta. Sabe por quê? Porque a felicidade, ela não se resume a essas coisas, tá? A felicidade está para além de todas essas coisas. E o sábio aqui apresenta a felicidade no termo bem-aventurado, no sentido daquele que guarda a lei de Deus. É uma felicidade para além, você entende? Das circunstâncias e das nossas situações. E essa palavra tem que ser anunciada. Porque caso contrário, nós teremos uma corrupção geral, ou uma corrupção de valores, uma corrupção dos valores bíblicos, em que hoje, homem de Deus só é aquele que está bem trajado, é aquele que recebe convites para pregar em vários estados. Esse é homem de Deus. E às vezes o homem de Deus está aí na tua igreja, e você não dá nem oportunidade para ele pregar a palavra, porque ele é pobre. Sabe, parece que ser pobre nos nossos dias tem se tornado sinônimo de infelicidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade tem causado essa corrupção, tem corrompido a genuína palavra de Deus. Em que crentes só buscam receber orações de pessoas que aparentemente parecem prósperas. E sabe, presbítero Genilson e pastor Zé Roberto, algumas igrejas hoje só separam o camarada para pastor se souber que ele não vai precisar do dinheiro da denominação. Entende? Então isso é problemático, tá? Hoje não é mais vocação, hoje se não vai gerar despesa, dá para consagrar esse, consagra esse aí. Ele ganha quanto? Qual é a renda dele? Isso é corrupção de valores, irmãos. Sabe? Isso é corrupção de valores, porque se o camarada ganha X, ele não vai gerar despesa, mas ele tem o dom? Ele foi realmente chamado? Se ele foi realmente chamado, ele tem um dom, tudo bem, porque você está unindo o útil ao agradável. Ora, se eu posso ter um pastor que eu não vou ter despesa com ele, glória a Deus, é melhor, não resta dúvida alguma. Mas isso não será abuso da mão de obra barata? E não será desprezar e colocar em descaso aquele que também tem o dom e que tem um chamado, mas que vai precisar de ajuda de custo, de ajuda financeira? Sabe, a minha preocupação é exatamente como o sábio está colocando aqui, de que não havendo profecia, o povo se corrompe. E quantos irmãos hoje não estão mais vendo algumas igrejas como igrejas sérias, porque estão vendo acontecer essas coisas? Sabe, várias igrejas. Então o povo começa a olhar essas coisas e começa a pesar na balança e a dizer, meu Deus, como é que pode? Olha, o fulaninho aqui, um homem de Deus, de oração, de jejum, de revelação, mas está desempregado, entende? Aí vem o teólogo da prosperidade, ou os adeptos dessa teologia, e vai dizer, ele está assim, meu irmão, você sabe por que é? Vai ver o que é. E o que é, irmão? Às vezes é a falta de um apoio,
ou às vezes é uma aprovação de Deus na vida dele, ou às vezes é porque ele fala o que não deve. Tudo bem, eu posso entender por vários lados. Mas eu também posso entender que a teologia da prosperidade está corrompendo as igrejas cristãs, no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Porque hoje, o que se vende com facilidade, o que se vende capaz de se tornar best-seller, é exatamente livros que falam de autoestima, de autoajuda, é livros que falam de prosperidade, é livros que dão a receita da felicidade, sabe? Agora, na maioria das vezes, quando você vai olhar, essa receita não é bíblica. Essa receita exclui sofrimento, essa receita não coloca evangelização, essa receita não coloca levar o evangelho às almas perdidas, dizer a verdade, combater o pecado. Essas receitas não envolvem essas coisas essenciais, genuíno da palavra. E aí, o sábio nos diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. E Israel vivenciou isso. Israel sofreu por causa disso. Basta para a gente concluir o que aconteceu na época de Jesus. Veja como o povo vivia totalmente corrompido. Quando Jesus chegou no templo, os cambistas estavam lá. Por quê? Porque faltava palavra, faltava profecia. Não tinha praticamente nenhum profeta profetizando lá dentro de Jerusalém. Havia uma voz profética sim, mas lá no deserto ninguém saía para ouvir. Os cambistas não saíam para ouvir, os fariseus, escribas e saduceus não saíam para ouvi-lo, para ouvir o profeta João Batista. Eles não iam ouvir aquele profeta. Aí Deus manda um profeta para dentro do templo. Quando o profeta Jesus de Nazaré entra dentro do templo, filho de Deus, ele diz: o que vocês estão fazendo da minha casa? Olha aí a profecia. A minha casa será chamada casa de oração e vocês têm transformado em um covil de ladrões. Está aí a profecia que estava faltando ser dita, e por ter faltado ser dita, estava lá, sabe, o templo, a casa de Deus sendo feito covil de ladrões, covil morada de ladrões, casa de negócio. Você me entende? Casa de negócio. O templo de Jerusalém, construído, segundo o templo, por Herodes, reconstruído por Herodes, tinha se transformado exatamente num lugar de ladrões, num lugar de negociatas, sabe, de trocas de mercadorias, de troca de favores. E Jesus bateu em cima disso. E quando a profecia de Jesus chegou, aí o lugar da corrupção, o lugar das coisas erradas foram sendo colocados para fora. Jesus mesmo os expulsou. Ele usou o arazoague e exatamente os colocou para fora, os vendilhões do templo. Você me entende, meu irmão? Quantas pessoas hoje estão vendendo, sabe, pastor Zé Roberto, presbítero e Genilson, estão vendendo receitas de prosperidade. Você passa debaixo disso e você vai ser abençoado. Você faz uma corrente fulana de tal e você vai ser abençoado. Ou você vem para a igreja fulana de tal e você vai ser abençoado. Poxa, entende? E eu participei hoje num determinado local, onde o irmão disse, eu não sei se por ingenuidade, ele disse: agora eu oro para que o vinho se transforme no sangue de Jesus. Pelo amor de Deus, a ceia do Senhor é memorial, ela não é transubstanciação, em que a gente ora e o vinho se torna no sangue de Cristo. Pelo amor de Deus, eu não sou vampiro para tomar sangue. Tá entendendo? Então, quer dizer, falta pregação genuína, está faltando profecia, sabe? Profetas de Deus, quer sejam da alas tradicionais que pregam a palavra, entende? Como alguns que eu posso citar, que respeito, sabe? Como Dacir, Dusselic, camarada tremendo, homem de Deus, e outros que a gente vê por aí, tanto aqui no nosso estado, pastor Roberto Amorim. Eu parabenizo, o senhor tem sido um homem de Deus, tem pregado a palavra. Eu tenho escutado falar muito do pastor Pedro, da Batista El Shaddai, pelo pastor Zé Roberto, do pastor Múcio também, pelo pastor Zé Roberto, tenho escutado falar, Murilo. Então, quer dizer, a gente tem escutado que esses homens têm pregado a palavra, tem a profecia. E quando há profecia, o povo não se corrompe.
Vocês entendem? Quando há profecia, o povo não se corrompe. Eu tenho escutado mensagens do pastor Jairo Teixeira, sabe? E posso parabenizá-lo também, pastor Jairo Teixeira, pastor Laércio, tá? Orisvaldo. Então, homens de Deus como pastor Orisvaldo, Laércio, sabe? Jairo Teixeira, o pastor Zeneco também, que eu tenho escutado mensagens dele. E lado a lado tenho andado com o pastor Zé Roberto aqui, um homem que palavra da profecia de Deus. Tenho escutado o Genilson. Então, quer dizer, a profecia e o objetivo é de evitar que as coisas venham a se corromper, venham a se degenerar, venham a entrar em estado de putrefação, de apodrecimento. A nossa sociedade está correndo esse grande risco. Eu digo, a sociedade evangélica. Sabe? Porque uma coisa é o que a gente escuta, na maioria das vezes, nos sermões, e outra coisa que nós temos visto no dia a dia. Sabe, irmãos? Muitos irmãos estão cansados do que estão vendo. E aí a nossa preocupação, como diz o sábio aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então vamos anunciar a palavra, porque é feliz quem guarda a palavra de Deus. A lei aqui é sinônimo de palavra de Deus. Então a felicidade que você pode ter, mesmo às vezes faltando pão. Como pastor Hamilton, eu posso ser feliz se está faltando pão? Ora, na minha casa também tem faltado pão em algumas ocasiões. Tem não só faltado pão, tem faltado feijão. Mas porque o senhor não é de Deus. Mas esses são os teólogos da prosperidade, que o crente não pode passar fome na teologia deles. Entende? A minha teologia é a teologia bíblica. É a teologia em que o apóstolo São Paulo passou fome. É a teologia em que Jesus passou fome. Entende? E quando Jesus estava passando fome, respondeu ao teólogo da prosperidade, o pai do teólogo da prosperidade, Satanás. Jesus respondeu para ele assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá? E aí Jesus descartou essa teologia barata de que o crente não pode passar fome. Irmão, o crente pode passar fome. O que o crente não pode é ir passando fome e murmurar de Deus. Você entende? Você tem que glorificar a Deus, como o pastor Zé Roberto colocou o hino agora há pouco, cantando aquele hino: mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Ou até cantando como Lázaro canta, né? Eu vou passando a prova e vou dando glória a Deus. É passando a prova e dando glória a Deus. Eu não estou aqui pregando uma teologia de miséria e de desgraça, mas querendo dizer que para não haver corrupção, tem que ser anunciada a profecia, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Momento de reflexão. Ouça agora com o pastor José Roberto. Meus queridos, nós vamos falar nesta tarde sobre fé inabalável. Uma fé incircunstancial, que não depende da circunstância. E nós tiramos como personagem, extraímos um personagem bíblico. Tem dois, mas hoje nós vamos falar dos 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes foram mudados, mas o seu caráter
não foi mudado. Eles estavam à distância de Jerusalém, quase 2.000 quilômetros, mas, mesmo assim, eles sabiam que estava na presença de Deus, que Deus estava ali vendo eles, que o El Roi presencia tudo, que você sai daqui para Nova York, mas Deus está vendo, que você onde tiver, se esconder debaixo da cama, tiver em plena escuridão, Deus vê o que você faz, o que você pensa, o que você está planejando. Fé inabalável. Nabucodonosor, soberbo, orgulhoso, manda fazer uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 de largura, altura de 10, um edifício de 10 andares, toda revestida de ouro. E como se não bastasse, ele quer que todos se prostrem à sua estátua. Mas ali havia 3 homens, 3 jovens, amigos de Daniel, que já desde a criança tinham aprendido que amar, que adorar só a Deus, que se prostrar só a Deus. E é esse que Deus busca, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você lembra da mulher samaritana? Disse: Jesus, me ensinaram a adorar no Monte Gerizim. E os judeus em Jerusalém. Jesus disse: não, minha filha, quebrou o paradigma. Não é nada disso. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não temem, que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. Ereba, Xarabinu, Kadashadaha, Narabinu, Mehemenemei. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que precisa ser anunciado. Quando chegou na hora H, que Nabucodonosor mandou pífaro, flauta, tambores, tamborins, disse: olhe, quando o tamborim, flauta tocar, eu quero que todos, governadores, presidentes, sátrapas, prefeitos, se prostrem e adorem a minha estátua. E assim fizeram, tocaram. E esses todos se prostraram. Hoje temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E desses 7 bilhões, eu calculo que 6 bilhões e 900 milhões estão se prostrando às estátuas de Nabucodonosor que estão sendo feitas, construídas por aí. Conivência. Não estão mais operando ali de acordo com o Salmo 1, não mandando segundo o conselho dos ímpios, nem se detendo no caminho dos pecadores, nem sentando na roda dos escarnecedores, mas não, está tudo misturado. E a Bíblia diz que as trevas têm comunhão com a luz. E os 3 jovens, que foram bem ensinados, bem treinados, que foram inculcados na cabeça e no coração dele, e que viram o exemplo de Daniel, por isso que é bom. Aquele ditado popular é verdadeiro, é bíblico. Diga com quem anda e direi que arrabachou. Quem és? Se anda com malandro, moleque maloqueiro, você tem a tendência, a inclinação a virar um desses. As más companhias corrompem o bom costume. Mas com quem é que esses meninos andavam? No capítulo 1, versículo 8.
quando o eunuco do rei, o chefe do rei da copa da cozinha, as penais, disse: vocês vão comer a comida do rei e o vinho do rei. Daniel disse: não, de maneira alguma. E quando você fica ao lado de Deus, você fica em pé ao lado de Deus, Deus está com você. Dê sangue na canela, mas fique sempre ao lado de Deus. Você vai ver essa história aqui, que esses meninos não tiveram medo. Aí todo mundo se ajoelhou, prostrou-se. Prostrou-se. Pior, né? Prostrado é adoração. Fala de rendimento, de rendição de espírito, né? A gente deve se prostrar em adoração, render espírito, alma e corpo somente a Deus. Mas tinha esses 3 jovens. E aí foram dizer ao rei Nabucodonosor: não falta quem diga algo. Eu estou aqui falando na rádio, mas tem alguém escutando e já dizendo alguma coisa a meu respeito e alguma coisa a respeito do Hamilton. Tem até a história do burrinho, mas eu não vou falar não, porque não vai dar tempo. Vai ficar para outro dia, senão vai tomar muito tempo. O menino que puxava o burrinho e falaram do menino. Aí deixa para outro dia. Pois é. Foram avisar o rei. O rei cheio, o ego inflamado. Quando ele soube, ele, furioso, mandou chamar os 3 jovens. Disse: é verdade que vocês 3 não se dobraram? Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Agora essa eu vou dizer. Meu pai era procurador, meu pai foi diretor da penitenciária com 20 e poucos anos. Comeu na casa dos outros, porque viveu a vida difícil. Alguém viu a eloquência dele, a retidão dele, colocou ele como diretor da penitenciária. Os presos gostavam dele, que ele tratava bem. Depois daí ele saiu para procurador do Estado. E o governador mandou ele fazer uma portaria. E ele discordou daquela portaria, pediu demissão. Fez uma carta e pediu demissão. Não foi conivente com o governador. Voltou do zero. De procurador do Estado, agora voltou de novo a nada. Minha mãe era dentista em casa para sustentar a gente e ele começou a sair para fazer a banca de advogado dele. Mas nos deixou o exemplo de dignidade, honestidade a todos, aos filhos, aos netos e agora já vai para o bisneto. Não se dobrar, não se corromper. Tá aí já meus filhos. Não falo nem de mim, que todo mundo me conhece. Já dos meus filhos aí. Ministério Público, outra procuradora da República. É por isso que é bom ler a Bíblia. E ensinar a Bíblia aos seus filhos. Nem CD pirata a minha filha compra. É parada. Mas deixa ela.
Sadraque, Mesaque e Abednego passaram uma prova enorme. Aí Nabucodonosor disse, né? Eu quero ver se vocês são mesmo o que dizem que você é. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegou os homens fortes, mais fortes que ele tinha, ataram as mãos dele e jogaram eles corruptos, os 3, dentro da fornalha. Os 3 que jogaram eles morreram, que o fogo, a chama estava ardente. Aí, de repente, ele olha, nós não lançamos 3? Como tem 4? Mas antes eu quero voltar um pouquinho. Quando Nabucodonosor disse, se vocês não se dobrarem, imediatamente vamos atirá-los numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. Esse aí é que foi o problema. Afrontou a Deus. Afrontou a Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Agora, os 3 meninos eram fortes. Disseram, não precisamos responder a ti, ó rei, sobre esse caso. É isso aqui que eu acho lindo. Lindo. É isso que a gente precisa ser. Isso é o resumo de tudo. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Aí eu botei a observação aqui. O Deus a quem prestamos culto. Isso quer dizer, estes 3 jovens não iam simplesmente ao local da adoração, simplesmente. Nem lia de vez em quando a Bíblia. Eles tinham o hábito de servir a Deus continuamente. Lembra daquela mulher lá da Bíblia do tempo de Jesus, que ela ia ao templo todo dia, aos 84 anos de idade, ela não deixava de ir ao templo para adorar a Deus. Então esse jovem era de contínuo. Eles tinham comunhão contínua com Deus, então nada abatia eles, nada surpreendia eles. É o Emanuel, é Deus dentro deles. É o que precisamos ter. Deus dentro de nós. Precisamos buscar mais o espiritual do que o material. Falta isso em todos nós. Ou em quase todos. E mais. Ele disse aqui, ó, esse comentário também é importante. Mas se ele não nos livrar, eu sei que ele pode. Mas se ele não quiser, aí é que é aquilo que nós vimos conversando. Não é obrigado tudo que eu pedi e você pedir, ele fazer. Ele é soberano. Se ele não quiser nos livrar, mesmo assim, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pronto. Precisa coragem, né? Precisa ter Deus dentro. Isso, olha, isso sabe o que quer dizer? Os jovens
confiaram sua vida a um Deus soberano. Esperavam que ele agisse em seu favor. Mas também sabiam que o Senhor tem o direito e a sabedoria de agir da maneira que ele achar melhor. O que, às vezes, significa que ele não faz aquilo que esperamos ou desejamos. Como o próprio Nabucodonosor aprenderia dali a alguns anos, Deus age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Veja só o que é que diz o capítulo 4:35 de Daniel. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Pronto. Acabou com a teologia da prosperidade. Nabucodonosor, aí foi que presenciou o quarto homem. E disse: tirem eles para fora. Quando verificaram, nada, nem uma fumaça tinha no cabelo deles. E aí, Nabucodonosor se rendeu ao milagre, ao Deus desses três jovens. Eu acho e eu entendo que o Evangelho é esse: vivermos para a glória de Deus e para o engrandecimento do reino de Deus. Aqui, ó. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. É isso. É isso aí que é o Evangelho. É ficar em pé numa situação difícil. E foi feito um decreto por causa da coragem deles. Todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus desses jovens seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Louvado seja Deus. Louvado seja a vida desses três jovens, Azarias, Ananias e Misael. Que nós possamos vivenciar, se não exatamente igual, parecido nesse século XXI. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Agora, no
programa Vidas Transformadas por Jesus, você fica sabendo o que acontece no mundo missionário. O que os cristãos missionários estão fazendo em todo o território. Momento missionário, agora no Vidas Transformadas por Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por esta palavra maravilhosa, começando com o pastor Hamilton, depois o pastor Zé Roberto Martins Barbosa. Deus te abençoe. Deus abençoe você, querido, que está ouvindo este programa. Você é bem-aventurado. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que lê as palavras desta profecia. Então, você nesta tarde, você é bem-aventurado. Queremos aqui agradecer a você, ouvinte. Queremos agradecer ao Jamerson, que ligou hoje para o pastor Zé Roberto, agradecendo pela cadeira de rodas. Que Deus abençoe, querido. Esta é a nossa missão. Esse é o Evangelho, como diz o pastor Zé Roberto. O Evangelho é isso, é nós fazermos o bem a não ver a quem, né? Essa é a verdade. Dá com a direita, pastor Zé Roberto, que a esquerda não veja. Então, queremos agradecer a você, Jamerson, porque você agradeceu pela missionária que está na cadeira de roda. Com certeza ela vai se recuperar. E dizendo a todos os ouvintes que você também, querido, você é bem-vindo a ouvir este programa. Deus abençoe os pastores, amigos, todos os pastores, pastor da Batista, Quadrangular, El Shaddai, né, nosso querido pastor Múcio, Murilo, Pedro, pastor José Antônio dos Santos, nosso pastor presidente das Assembleias de Deus, a todos os pastores da Comadal, a todos que fazem as Assembleias de Deus, ao meu pastor Walter dos Anjos, ao pastor Lourenço lá no Beleão. Domingo tivemos ali num culto de volta para casa, foi uma bênção, um culto para os afastados do caminho do Senhor. Foram 9 almas para Jesus, foi negócio do céu ali, bênção do céu. Quero mandar um abraço também. O pessoal teve em Capivara, foram 27 almas também lá em Capivara. Graças a Deus, Deus abençoe o grupo de missões aí, o Demadac, a todos que fazem a Cauã, em nome de Jesus. Muçulmanos invadem igreja e a casa de um cristão. Veja só, muçulmanos invadem igreja e a casa de um cristão. Em 2013 agora, Bangladesh saiu da classificação de países por perseguição por conta de uma mudança na pesquisa realizada para determinar o ranking desse ano. Alguns países surgiram na lista, enquanto outros saíram, sem que a perseguição tenha de fato diminuído, pastor Zé Roberto. Continue orando por essa nação. Por volta das 9 horas da manhã do dia 26 de março, cerca de 7 muçulmanos invadiram uma pequena igreja e a casa de um cristão ex-muçulmano em Pirganj, ao norte de Bangladesh. Os extremistas rasgaram Bíblias e outros livros cristãos de propriedade da igreja. O colaborador da Portas Abertas em Bangladesh, Bangladesh procurou ajuda com a polícia local, mas os oficiais não estavam dispostos a prestar socorro, nem ao menos registrar as ameaças relatadas. Sendo assim, a Portas Abertas entrou em contato com o distrito policial, o qual enviou um oficial para investigar a área. Ex-muçulmanos que aceitam a Cristo como seu Salvador sofrem sérias retaliações. No islamismo não é permitido trocar de religião. Quem opta, pastor Zé Roberto, por se converter ao cristianismo é considerado involuído e por isso merece morrer. Cristãos locais estão com muito medo, mas confiam em Deus. Ore pelas suas seguranças, ore porque é sério. Enquanto nós temos pastor Hamilton aqui livre arbítrio, né, de pregar o Evangelho, de entregar nossas vidas a Jesus. É lógico que temos perseguições, mas, querido, é isso aí, temos que orar. Ore porque é sério. Por que missões? Embora a palavra missões não se encontre nas Escrituras, a ideia está inserida em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. A palavra missão vem do latim mito e significa enviar. No Novo Testamento vemos o próprio Jesus empregando uma palavra com o mesmo significado, a palavra apóstolo, do grego apóstolo. De maneira simples podemos afirmar
que missão significa enviar. Quando falamos em missões, nos referimos à proclamação do Evangelho em todo o mundo, o que é geralmente chamado de Grande Comissão. Esta Grande Comissão consiste nas últimas instruções de Jesus a seus discípulos e que se encontra registrado nos 4 Evangelhos: Mateus 28 a 18 e 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 46 a 49 e João 20, 21 e 22. Bem como no livro de Atos dos Apóstolos 1, 8. Através da Grande Comissão, o Senhor Jesus revela a sua vontade de que todas as pessoas em todas as épocas ouçam o Evangelho, e assim as famílias da terra seriam benditas. Lá em Gênesis 12, 3, a clareza deste texto, querido, deixa evidente que na mente de cada cristão obediente a Jesus deve haver um profundo sentimento de paixão pelas almas. A evangelização do mundo é a vontade e o plano inquestionável do Senhor. Uma simples leitura, mesmo superficial, do Novo Testamento é capaz de nos fazer observar esse fato. Jesus, durante o seu ministério terreno, sempre se preocupou com a situação espiritual das pessoas. O seu olhar era diferente. Ele não via as pessoas pela sua posição, pastor Hamilton, financeira, social, mas via o seu estado espiritual. Ele as via como ovelhas sem pastor, lá em Mateus 9, 35, 38. Em outra passagem ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, mas mesmo assim não se dá por satisfeito, pois reconhecia que havia outras ovelhas, pastor Zé Roberto, quem ele também deveria agregar. João 10, 16. E hoje, já passado quase 2000 anos destas célebres palavras, elas ainda ecoam em nossos ouvidos. Jesus ainda está a nos dizer que ainda existem outras ovelhas que ele deseja agregar ao seu rebanho. São milhões de muçulmanos, hinduístas, budistas e outros, mas como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14 e 15. Cabe aos seguidores de Cristo fazê-lo conhecido em todo o mundo, e assim muitas outras ovelhas serão agregadas ao rebanho, igreja do Senhor, para que essa tarefa fosse fielmente cumprida. Em suas últimas instruções aos seus discípulos, antes de sua ascensão, Jesus deu à sua igreja, representada ali, uma ordem. Não foi uma simples opinião ou um mero palpite de Jesus. Ele não disse para a igreja anunciar o evangelho a todos os povos quando achasse inconveniente, ou para ver se compensava ou não, ou quando alguém estivesse à toa. Nada disso. As palavras de Jesus Cristo proferiram uma ordem imperativa, clara e expressa para a igreja, a de evangelizar o mundo e fazer novos discípulos. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Não era uma ordem para evangelizar toda a cidade, só depois pensar em terras distantes. Não, seus discípulos deveriam proclamar o evangelho a toda criatura e em todo o mundo. Marcos 16, 15. E esta ordem não foi somente para aquela época, mas ainda faz parte da missão imperativa da igreja odiena. Então, a missão da igreja baseia-se na missão de Deus de reconciliar a humanidade consigo mesmo através do evangelho. Somos, portanto, querido, enviados a evangelizar o mundo e tornar o evangelho disponível a toda criatura. A evangelização é a apresentação inteligível, atrativa, significativa, propositada e persuasiva do Evangelho. A ênfase do Novo Testamento é a proclamação verbal do Evangelho. Mais de 140 vezes o Novo Testamento usa palavras tais como diálogo, anunciar, catálogo, contar totalmente, evangelizo, espalhar boas novas, ládio, conversar, falar, querido, anunciar ou proclamar. Aleluia. Deus, Ele precisa de você, querido. Ele busca missionário. Ele busca você onde você estiver agora, triste. Você que está tão triste aí, mas deixa eu dizer uma coisa a você, não fique triste, querido. Aleluia. Olhe para a sua esquerda, sua direita, olhe para um cantinho. Deve ter algum folheto aí. Deve ter algum folheto. Pega esse folheto, sai na tua rua, entrega o teu vizinho, entrega no teu colégio, entrega na faculdade. Você é um missionário, querido. Não fique triste. Evangeliza, aleluia, ide a todo mundo, aleluia, pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe, querido. Quinta-feira estaremos de volta em o nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos por esse espaço
que tem nos concedido para proclamar a Tua palavra. Meu Deus, nós cremos que a Tua palavra não volta vazia. Tudo que foi falado nesta tarde, ela penetrou na divisão da alma e espírito de quem ouviu, juntas e medulas, e discerniu pensamentos e intenções do coração. E como a Tua própria palavra também diz, prosperará naquilo que foi enviado. Meu Deus, nós três aqui falamos do mesmo Espírito. Um evangelho novo, genuíno, verdadeiro. Um evangelho que não se tem temor, que lança-se fora, que o perfeito amor lança fora todo medo. Então que possamos sermos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, para sermos jovens, fortes, sem temor, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros heróis da fé. Dá-nos, não só a mim, esse Espírito, ao Hamilton, ao Genilson, ao Cláudio, mas a milhares, para que possamos juntos fazer diferença nesse mundo tão necessitado. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está lapidando, preparando, porque assim como nós não sabemos onde o vento nasce e os ossos nascem no ventre, se formam no ventre da grávida, não sabemos as grandes obras que o Senhor está fazendo. E eu creio que maior obra do que esta, de ser corajoso, fiel a Deus, não existe. Deus abençoe a todos os ouvintes e até quinta-feira. Amém. Você ouviu na Farol Melodia o programa Vidas Transformadas por Jesus. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe. 90.1 Rádio Farol.